Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais uma aula do projeto Estudando em Casa com o professor Jorge Formiga, que sou eu, onde daremos continuidade aos nossos estudos sobre equações diferenciais. E aqui, em especial, falaremos dos modelos matemáticos, né? Na parte 1 desse curso, trataremos da dinâmica populacional. Então, para termos uma ideia do que é modelagem matemática, tratarei aqui em alguns pontos de uma forma bem geral, só para a gente entrar de fato nessa dinâmica populacional, ok? Não é um curso de modelagem, e sim termos uma ideia nesse contexto dentro das equações diferenciais. Pois bem, de uma forma geral, o que é modelagem, né? Só para nós entendermos de uma maneira bem rude, pensa na modelagem como uma caixinha onde você tem um problema real e quer colocar nessa caixinha. Dentro dessa caixinha aí, existem técnicas que transforma ou usa esse problema real, prepara esse problema, trabalha com esse problema e sai do outro lado um produto que a gente vai chamar de uma representação desse problema. Isso é uma ideia bem geral de modelagem. E dentro, é como se dentro dessa caixinha tivesse técnicas para se fazer isso, né? Então, isso é uma modelagem. Temos um problema, passamos por técnicas e dessas técnicas tiramos uma representação desse problema. Mas num contexto ainda mais direto, né, da matemática, o que seria essa modelagem, então, matemática? Semelhante ao que eu disse, uma caixa, a gente imagina essa caixa, agora que a modelagem, ela existe técnica de representação quantitativa, né? Existem métodos, metodologias, onde a gente tem um problema real, que aí nós chamaremos de situação, né? Chamaremos de situação. E essa situação, ela é colocada dentro dessa caixa através dos seus dados, de dados observados, né, de estudos, são colocados aí dentro. Então, passa por essas técnicas, técnica de uma certa forma que processa essa situação, e do outro lado sai a solução ou a representação dessa em forma de equação, né? Então, se eu pensar aqui, por exemplo, eu quero analisar a dispersão, o problema é a dispersão de poluentes no ar. Então, minha situação é a dispersão dos poluentes. De alguma forma, eu coloco dentro dessa caixa através de observações, ou dados que eu tenho sobre essa dispersão de poluentes, uso de técnicas matemáticas e equações, né, e alguns modelos já pré-existentes, tento fazer essa montagem, essa representação dessa situação, e aqui sai do lado direito, sai uma função ou uma solução que representa essa dispersão de poluentes. Então, de uma certa forma, isso é uma modelagem matemática. Porém, dentro dessa caixinha, ou desde o processo de entrar até sair, né, isso aqui, ele tem alguns processos, né? E onde é que entra as equações diferenciais nesse contexto? Então, lá como eu tinha dito, no início eu tenho uma situação real. Então, através de observação ou de coleta de dados, eu junto informações que coloco dentro de uma caixa, né? Essa caixa está aqui. Elaboro esses dados observados e coletados, onde a gente faz uso de técnicas, né, para quantificar, né, esses dados observados. Então está aqui. E por outro lado, a ideia é sair a solução, ou seja, a representação que eu espero. Então, estudar com as equações diferenciais, essa elaboração, essa parte, essa fatia desse processo de modelagem, né?
Ao sair a solução, cabe uma interpretação, né, e validar, e aí a gente validando, a gente faz a comparação com a situação real, né? Validou, então interpretamos e a gente então pode implementar esse modelo dentro do contexto que nós estamos tentando buscar uma solução, né? E aí, através dessas equações, são feitas adaptações, né, para que cada vez mais esses modelos possam ser melhorados. Então, aqui, dentro da nossa aula, mostrarei para vocês alguns conceitos, alguns modelos, né, que são base para outros modelos já existentes, né, que faz parte dentro dessa elaboração, né? E aí também mostrarei como resolver algum desses modelos, ou seja, resolvendo essas EDOs, a gente tem a solução dela, né, através dos métodos vistos nas aulas anteriores. Então vamos lá. É importante estudar modelagem, né, aprender modelagem. De certa forma, nós temos economia de materiais quando os modelos estão prontos, né? Cada vez mais próximo da realidade, esses modelos nos permite ter um baixo custo, a gente pode estimar, né, reduzir um tempo de pesquisa ou simulação, né, para estudar fadigas, por exemplo, de corpos vibrando, né, que duraria um ano. Você não vai esperar um ano fazendo esses testes, né? Segurança, que a gente pode também evitar acidentes, fazendo testes práticos, ao invés de fazer uma modelagem que representa bem esse teste. Então, e ajuda também na tomada de decisão antes de elaboração de um projeto físico, né? Uma vez que a gente constrói um modelo para fazer um estudo de uma determinada situação, a gente pode, a partir do modelo pronto, podemos tomar decisões em respeito de material, o melhor material a se usar, dimensionamento, enfim. Essas aqui estão algumas das importâncias da modelagem matemática. Bom, alguns modelos nesse curso vou tratar com vocês da dinâmica populacional, né, que é, em outras palavras, crescimento populacional, o modelo de Malthus, e o modelo de Verhulst. Um é o crescimento exponencial e o outro é o crescimento logístico. Nas próximas aulas falarei do decaimento radioativo, misturas e a lei do resfriamento de Newton. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, dinâmica populacional nesse contexto agora do modelo de Malthus. Existem os dois modelos, né? O de Malthus e o de Verhulst. Na verdade, um é o outro mais elaborado. O de Verhulst é mais elaborado, é o mais refinado do que o de Malthus, né? Mas, de uma certa forma, são modelos que foram criados para fazer previsões ou fazer um estudo de uma quantidade de indivíduos ou de uma população de indivíduos que crescem em um determinado ambiente, né? Então, usado muito na biologia, né? Até mesmo uma estimativa de epidemia. Então, é um modelo bem simples. A gente já sabe que existem vários modelos para se estudar dinâmica populacional, mas esses dois eles dão base para muitos desses já existentes na literatura. Então, é um modelo simples, né, que a taxa de crescimento dessa população, que aqui nós trataremos como dN/dt, ou seja, a derivada dessa população em relação ao tempo, ela é proporcional à população presente naquele instante. Então, ou seja, você tem uma variação que é proporcional a uma determinada população que é medida naquele instante. Então, diante dessa ideia, Malthus pensou, bom, tem um modelo, tem uma equação diferencial, né, que representa muito bem o que ele está dizendo, né? Ou seja, a taxa de variação dessa população ela é proporcional, né, à população presente naquele instante. Onde n é a população no tempo, ou seja, uma função temporal, e k essa taxa. Que falaremos um pouco mais daqui em
em seguida sobre essas taxas. N é o PVI, né? Aqui na verdade é a condição inicial. N0 quer dizer a população inicial em T0 aqui. Ok? Pois bem, já sabemos que é um modelo linear, né? E já sabemos como resolver modelos lineares, né? Só que esse modelo tem algo que a gente tem que pensar, né? Porque ele é simples e ele não é tão interessante, na verdade. Porque note, K é uma taxa de crescimento. Se K imaginarmos que K é um valor positivo, né? Você vai perceber que ela vai crescer, né, muito e expandir para infinito. E aí por que essa conclusão? Porque a gente sabe que a solução de uma EDO como essa é uma função exponencial, né, elevado com potência k vezes t. A gente já sabe disso, e falarei um pouco no próximo slide sobre isso. Mas esse k, sendo positivo, a gente já sabe que nós vamos ter uma exponencial crescente tendendo para infinito, ou seja, essa taxa de variação, essa população, ela vai crescer indefinidamente. Né? Por outro lado, se for negativa, a população se reduzirá e tenderá a zero. Quer dizer que, ou seja, a extinção do problema. Então é um modelo que não tem um meio termo, né, nem oscila. Ou ele cresce demais, ou ele tende a zero. Ou ele explode, essa população explode, ou ela se reduz a zero. Não existe um predador, não existe mortes no meio desse desenvolvimento populacional, não. Ou seja, ou ele está crescendo, ou ele está decrescendo. Por isso que a gente fala que é um modelo bem simples mesmo. Então, ele é utilizado bastante para variações pequenas de tempo, tá? ou variações de população num curto intervalo de tempo. Então, você pode utilizar bem ele para esse tipo de situação. Pois bem, vamos aqui imaginar como resolver ou recordar de como resolver. Já disse que isso aqui é uma equação linear, né? Uma EDO linear. Estou dando aqui que a condição inicial, para t igual a zero, eu tenho uma quantidade y0 de habitantes aí. Né? Então, já tenho a minha EDO, aqui eu tenho a taxa. Problemas como esse se resume também a em busca desse K. Como é que esse K, qual é o formato desse K? Né? Como é que ele se comporta? Né? Como é que eu posso obter essa informação? Então vamos lá. Já sabemos que, como é que pelos métodos de equações lineares, vamos jogar isso aqui para cá. Né? Eu vou transformar ela na carinha bonitinha de uma equação linear, diferencial linear de primeira ordem. Né? A gente lembra que eu vou em busca do fator integrante, né? Que aqui é o meu P, né? Lembra disso? Tem o P aqui, então a fórmula é essa, é a exponencial da integral do P de t, né? Que é o P de t. Integrando esse P de t, então eu tenho a exponencial de menos kt. Está aí meu fator integrante. Quanto isso, a solução, a fórmula da solução, né, esse y, eu tenho aqui o meu fator integrante, ok? Que na verdade aqui é a fórmula, esse aqui é a constante, né? E aqui é meu f de x, que aqui meu f de x é zero. Né? F de x. Então, só para a gente lembrar dos métodos de equações lineares. Então, isso aqui já vai zerar. Né? Isso aqui zera, ficou isso daqui, né, sobre isso, levando a potência para cima. Então, ficou exponencial de menos a x. Né? Que no nosso caso, né, t é o k, né? Esse a é o k. Então, substituindo, eu tenho y igual, né? Isso aqui zerou, ok? Isso aqui está aqui em cima, joga para cá, vem com potência positiva, né? Então, tá aí. Se nós lembrarmos, eu vou ter exponencial de kt, né? kt vezes c. Aqui. Pois bem, está aqui a solução. Né? Em alguns livros, a gente poderia ter escrito como n, né? n
n de t, ou seja, o número desse n, é igual, né, a c exponencial de kt. Como eu tinha dito no slide anterior, é uma função cuja solução é exponencial. Então, se k for positivo, isso vai crescer indefinidamente. Se for negativo, vai decrescer. Pois bem, a questão é, quem é esse c? Né? Sabendo que da minha condição, do meu PVI, o y de 0 é igual a y0, então colocando o zero aqui dentro, né? Colocando o zero aqui, então fica a exponencial de k vezes zero, né? E isso aqui é igual a y0, ou seja, tirando aqui vai dar 1, né? Então c é igual a y0. Dessa forma, substituindo esse c na minha equação, da solução, eu tenho a minha solução. Ou seja, é uma solução, é a equação que representa como essa população ela vai se comportar, né? Desde que dê a ela uma quantidade inicial de indivíduos. Então, a questão é, quem é esse K? Quem é o K? O T é minha dependência da solução. Né? Então, mas o K é o termo a se determinar. Pois bem, vou mostrar como esse K é determinado, mas como é uma taxa de crescimento, a gente pode imaginar que para a gente entender como essa taxa ela ocorre, a gente precisa entender como essa população evoluiu desde a condição inicial a um determinado tempo após essa condição inicial. Né? Então, se a gente entender como foi que variou essa quantidade, a gente consegue determinar quem é esse K. Bom, como eu disse, vou apagar aqui a solução, que é exponencial, né? Então está aqui o gráfico. Se K é positivo, exponencial crescente. Se K é negativo, decrescente. Aqui são dois casos diferentes. Uma que é y0, eu peguei aqui próximo a 1, e uma y0 próximo a 25. Né? E aqui está dizendo que após 4 dias, essa população praticamente ficou extinta. Já nesse caso, que essa taxa aqui é positiva, está dizendo que 4 dias minha população chegou aí por volta dos 30 indivíduos. Né? Foi se reproduzindo e aí começou com 1 e 4 dias depois tinha 30 indivíduos. Então, um exemplo só para a gente ver graficamente como é que ficaria isso. Então, como eu disse, é um modelo simples em que você tem um caso ou que cresce exponencialmente, sem fim, sem parar, ou decresce até extinguir totalmente a população. Ok? Então esse é o modelo de Malthus. Tá? Para cá positivo e aqui para cá negativo. Então vamos pegar um exemplo, só para termos uma ideia, né, nesse caso. Eu peguei uma situação aqui, formada por população de organismos, né, e zooplactônicos, né, são colocados 3 fêmeas, né, grávidas, não há necessidade de fecundação pelo macho, né, então, e colocado em condições ideais, ou seja, não tem alimentação, não tem excesso de luz, de iluminação, então tem condição para essas fêmeas se reproduzirem, procriarem. Né? Observado que em 10 dias havia 240 indivíduos. Né? O que é que se pede? Quer analisar a população em função do tempo, ou seja, quem é a minha NT. Supondo que a taxa de crescimento da população é proporcional à população atual. Isso daqui dá bem a cara, né, do modelo de Malthus. Taxa de crescimento da população é proporcional à população atual. Aqui, taxa de crescimento da população proporcional à população atual. Inicialmente, para t igual a 0, tinha-se 3 fêmeas. Então está aí as condições do nossa EDO. Né? Usando a mesma
técnica que eu usei para resolver o anterior, né? Note que K eu não sei quem é. K eu não sei. Então, já sei que a solução para casos como esse é essa daqui, vista anteriormente, né? O processo é o mesmo. Ou seja, aqui entra a quantidade inicial, né? O Y0, e aqui é o KT. Pois bem, determinando o K, o que é que eu sei? Sei que em 10 dias tinha 240 indivíduos, né? Então, vou colocar 10 aqui, né? E vou colocar 10 aqui. Dessa forma, eu tenho essa expressão. Eu quero achar quem é esse K. Então, eu tenho um caso exponencial. Então, eu posso aqui dividir 240 por 3, né? 240 por 3. Fica a borracha aqui. Então, fica 80. E desses 80, eu calculo, né? Aqui vai ficar, aplico o logaritmo neperiano, né? De 80 lá de cá, né? Aplicando o logaritmo neperiano nisso daqui, vai ficar 10K. Né? Então, fazendo logaritmo de 80 sobre 10, né? Então posso deixar assim também, levar esse K até o final, colocar na minha equação, coloca aqui dentro. Ou você calcula aí, já coloca também na forma decimal. Ok? Pois bem, então, está aqui minha equação, substituir, né? Minha solução está aqui. Então gerei aqui, através desse modelinho aqui embaixo, isso foi feito no Wolfram, eu até recortei, colei aqui o comando para simular os gráficos desse aqui. Então eu peguei essa solução, né? Aqui eu coloquei a EDO, né? Para ele resolver e plotar a EDO, mas vocês podem já plotar direto essa equação aqui, colocar no Excel ou colocar em qualquer outro manipulador algébrico. Aqui eu simulei para a população inicial de uma bactéria, aqui 3 e aqui 6. Né? Então, mostra aqui o comportamento, o crescimento. Para o estudo que nós estamos fazendo, aproximadamente aqui 22 dias, vai ter aproximadamente aí, nessas condições, um pouco mais de 50 mil bactérias. É isso que está dizendo. Tá? Se você colocar, você vai perceber isso, se você colocar aqui 22 no lugar do T, você vai conseguir prever a quantidade de bactérias aí pelo tempo que se desejar. Daqui a 100 dias, faça a conta que a 100 dias você consegue ver o tanto de bactérias que vão estar, ou a população de bactérias que vai estar naquele ambiente em que você colocou aquelas 3 fêmeas. É isso que está dizendo o modelo de Malthus, né, o modelo exponencial. Aqui eu coloquei do lado o modelo logístico, para você entender a diferença. Vou falar adiante. O modelo logístico, né, esse comportamento que ele chega a um determinado ponto, ele começa a tangenciar aqui, é a característica do modelo logístico, ou seja, ele não cresce direto, exponencialmente, como o modelo de Malthus. Então é esse a próxima aula, falarmos sobre o modelo logístico. Ok? Então vamos lá. Modelo de Verhulst, que é um modelo logístico, né? O Verhulst-Peer. É um modelo, como eu disse, diferente do modelo de Malthus, que ele existe um fator que delimita esse crescimento exponencial. Né? Então, ele fala, é um modelo que foi construído que, além de ele ser proporcional à população atual, né, que se você olhar aqui, isso aqui é a característica do modelo de Malthus, né, e vem a parte logística, né, que é esse termo aqui. Ele fala também que é proporcional à diferença entre esse YM e a população presente. Esse YM aqui, na verdade, essa equação é que está escrito em novas variáveis aqui, né? Mas é como esse YM, esse K aqui, tá?
É YM que ele está falando. Ok? Entre K é a capacidade de suporte, né? No anterior K era uma taxa, aqui eu troquei K pela capacidade de suporte, N é a população e R agora é a taxa. Né? Então está aqui a taxa, e esse K, que em alguns livros chama de YM, é essa capacidade de suporte. Né? O que seria essa capacidade de suporte? De uma forma prática, por exemplo, é o limite, vamos supor, naquele crescimento de bactérias, que é o limite que esse crescimento pode atingir, né? Ou seja, tangenciar esse crescimento. Né? Ou seja, ele não tem um crescimento exponencial, como o anterior, mas também aqui, esse K é a capacidade de suporte dentro daquele modelo que foi visto lá atrás, que é o modelo de Malthus. Ele tinha um crescimento que era direto. Né? Pois bem, vamos ver aqui a diferença entre os dois modelos. Então, aqui é um gráfico geral que eu vou explicar com mais detalhes o porquê que essas curvas estão tangenciando aqui, né? E essa está caindo para cá. Mas, de uma forma geral, é isso. O modelo de Verhulst, ele é um modelo em que a população atual, ou a taxa de crescimento da população, ela é proporcional, né? Proporcional à população atual e também proporcional a essa diferença, né? Que é o que dá a característica do modelo logístico. Pois bem, tem uma coisa interessante que podemos verificar aqui para entendermos graficamente o que está acontecendo, é esse termo aqui que é a parte do diferencial do modelo de Malthus. Fazer um estudo em cima dos N's e dos K's. Né? Porque se nós observarmos, existe um estudo aqui em relação aos sinais que vão aparecer de acordo com o tamanho dessas variáveis. Né? Então, imagina só, se o número da população for bem menor do que esse K, né, que é a capacidade de suporte, o que nós temos aqui olhando para essa expressão? K é muito maior. Se K é muito maior do que N, esse número aqui inteiro, ele é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, né, esse número inteiro aqui, ele é menor do que 1. Então isso fica positivo. Tá? Porque a taxa é positiva, né? Então isso aqui fica positivo. Então quer dizer que o N está aqui, ó, K está aqui, é como se N estivesse abaixo, né, abaixo desse K. Então quer dizer que ele está crescendo, né? Ou seja, o crescimento cresce, cresce, cresce. Ou seja, a derivada, né? Ou seja, o coeficiente angular é positivo. Então, ó, como fosse crescimento angular positivo. Ok? Crescimento angular positivo. Se K, imagina, se K, eu não coloquei, mas se K fosse igual a N, isso aqui daria 1, 1 menos 1 dá 0, a taxa é igual a 0. Ou seja, se N fosse igual a K, a derivada é igual a 0. Ou seja, tem uma tangente aqui, né, na horizontal, inclinação 0. Né? É isso que está dizendo. Se K for igual a N. Se N for maior do que K, okay? Se N for maior do que K, que é maior, tá? Não tem tira esse sinalzinho daqui. Se N for maior do que K, ou melhor, né? Se N for igual a K, eu comentei aqui, ó, N igual a K, desculpa. Como eu já tinha dito, então isso aqui vão ser iguais a 1, 1 menos 1 dá 0, 0, então você tem um momento em que a população atinge a capacidade de suporte. E se N for maior do que K, né, tira esse sinalzinho daqui, ou seja, N maior do que K, esse número, essa razão inteira aqui, fica maior do que 1. Se ela é maior do que 1, 1 menos 1, algo maior que 1 vai na negativo. Então, você tem uma taxa de variação negativa. Então, se você está dizendo o seguinte, se N está aqui em cima, maior do que K, né, a taxa de variação é negativa. Então, por isso que o número de indivíduos ele decresce. Todas as vezes que essa população ela tiver acima da capacidade de suporte. Então, por isso que o gráfico tem esse comportamento. Então, ele vem
aqui que ele está abaixo de K, se eu pegar em condição inicial aqui, ele vem, pode ir crescendo. Ele pode até ter um crescimento semelhante ao de Malthus, mas começa a mudar a concavidade aqui, né, e tangenciar K. Então aqui é como se aqui fosse, por exemplo, um ponto de inflexão, né? Que fosse um ponto de inflexão. Né? Você pode uma curva que até aqui, nesse setor, digamos, até aqui poderia obedecer um crescimento de Malthus. Por outro lado, ele ia ter um limitador, que seria esse K. Pois bem, como é que resolve isso, né? Então, solução para o modelo de Verhulst, eu vou pegar aqui e separar, né? Pegar a minha equação, de forma que eu consiga integrar isso daqui. Né? Então, separei aqui, tá? Ela está aqui. Eu vou tirar esse K daqui, colocar para fora, né? Então, e reescrever minha equação. Então, porque K é uma constante, R é constante, então vou procurar deixar minha constante aqui, né? E separar qual constante e algo que depende de N. Então, dessa forma, eu consigo pensar numa separação de variáveis. Então, tá aqui, né? Separei, isso aqui que está multiplicando, tá aqui, passo para cá dividindo, então eu tenho essa expressão. Dessa forma, resolver essa equação me dá a solução que eu quero, que seria esse n. Mas como é que eu faço isso? Primeira coisa, para integrar essa equação, eu vou separar isso aqui e decompor em frações parciais. Né? Lembre-se, né, como aqui eu vou ter um produto de dois polinômios de grau 1, né? Então vou separar aqui em n, em k menos n. Então A e B, a busca é quem é A, B e quem é A, de tal forma que eu possa separar essa função na soma das duas. Então, tirando o denominador comum aqui, né, resolvendo, fazendo a manipulação algébrica, eu tenho essa expressão aqui. De tal forma que quem é A e quem é B? Eu vou expandir aqui, tá aqui para cá e esse com esse. Então, os termos em N, aqui, eu posso comparar com algo que está aqui para achar quem é esse A, quem é esse B. E agora o A sozinho. Né? Então, vou levar essa equação para outro slide. Né? Então, eu tenho isso. Comparando, vocês vão perceber que os termos que têm N, e aqui são os termos não tem N. Então, eu sei que menos A mais B é igual a zero, que não tem termos em N. Ou seja, o polinômio N aí, ele não se encontra desse lado. E o último termo que sobra aqui, o AK, não tem N, então o termo que não tem N aqui só tem 1, então AK é igual a 1. Ou seja, KA é 1 sobre K e B é igual a A. Vou jogar esse valor aqui, esses dois, naquela equação lá, né, anterior, que eu tinha. Vou colocar aqui 1 sobre K, então, e aqui 1 sobre K. Então, tenho essa expressão. Note que aqui é K e aqui é K menos N, aqui eu inverti. Tá? Só porque aqui é positivo, né? Então, eu inverti para poder inverter o sinal aqui. Eu vou precisar desse sinal negativo, só para usar no futuro uma propriedade logarítmica. Por isso. Então, fiz essa troquinha aí. Eu inverti o sinal aqui, inverti o sinal aqui embaixo. Então, integrar aquela equação anterior significa integrar essa. Bom, K é constante, então posso tirar da integral esse 1 sobre K aqui, também tiro aqui 1 sobre K, integro, aqui fica o logaritmo de ln, ln de n, menos ln de n menos K. Então, lembra da propriedade, né? ln de A menos B, né? ln de A menos B, lembrar que 1 sobre K está fora, é comum, ln de A, né, sobre ln de A sobre B, ok? Então está aqui, ln desse, mas ln desse está aqui, 1 sobre K é comum aos dois. Vou tirar daqui, que está dividindo, passa multiplicando.
Então, multiplico para cá e multiplico aqui. Tenho essa expressão, né, que precisa achar quem é n, né? Então, vou aplicar exponencial aqui e exponencial aqui. De uma certa forma, vai ficar o que está aqui dentro. E a exponencial disso está aqui. Note que eu vou levar essa equação para lá e vamos transformar isso aqui numa constante. Então, está aí. Preciso agora fazer uma manipulação algébrica para achar quem é esse n. Pois bem, trouxe a equação para cá. Né? Note que exponencial disso é exponencial de RT, né, vezes exponencial de KC. Como K é constante e C é constante, então eu transformei a exponencial disso aqui em uma outra constante. Ok? Está aqui embaixo que eu chamei de C1. Chamei de C1. E já fui mais rápido aqui, tá? Então, foi o que eu fiz. Aqui do lado de cá, então ficou C1 exponencial de RT. Então, ficou do lado de cá. Peguei isso que estava aqui embaixo e multipliquei por isso, né? Então, tá aqui, ó. Sendo aqui que já aparece como produto de C1 aqui, né? Era para estar aparecendo o produto de C1. Pois bem, aparece aqui embaixo. Separei o que tem n, né? Multiplicando, fazendo uma distributiva aí, né? Então eu tenho isso. Preciso que tem n, então vou jogar para cá para achar o valor de n. Né? Joguei para cá, deixei isso apenas do lado direito. Né? Vou colocar o n em evidência. Né? Então, colocando n em evidência, está aqui. 1 menos isso é o que está aqui, né? É 1. E o que está aqui menos isso. E está multiplicando, vou passar dividindo. Está aqui, ó. Né? Esse aqui estava aqui, ó. Ok? E aí, encontrei quem é n. Aqui está negativo, eu vou só fazer uma brincadeira, multiplicar por n, menos 1 em cima e embaixo, então eu inverto aqui embaixo. Então está aqui a minha solução para o problema do modelo de Verhulst, que é onde K é a capacidade de suporte, C1 é a constante que depende das condições iniciais, R é a taxa, T é a minha variável temporal aí. Então vamos encontrar agora quem é C1. Né? Vamos encontrar C1 para colocar aí. Pois bem, dessa forma eu trouxe para cá a equação. Né? Sabemos que a nossa EDO está aqui. Né? Então, para t igual a zero, t0 igual a zero, ele vale n0. Dessa forma, substituindo t0 aqui, então na equação, então aqui fica o zero vai ficar aqui e o zero vai ficar aqui, né? Essa expressão inteira é igual a n0, porque foi na condição inicial, PVI. Então aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, então fica C1 menos 1 aqui embaixo e aqui fica KC1. Dessa forma, né, jogo esse termo para cá e acho que C1, né, fazendo distributiva aqui, né, note que C1, tirando C1 em evidência, né, porque C1 vai aparecer N0 aqui, N0, C1, eu vou jogar esse cara para cá, né, tá aqui, sobra menos N0 do lado de lá. Dessa forma, eu tenho que C1, colocando em evidência, pode ser tirado desse produto aqui. Ou melhor, está multiplicando, passa dividindo. Uma vez que eu encontrei C1, basta eu colocar na minha EDO. Ou melhor, na minha solução, desculpa. Substituir na equação asterisco, né? Vou voltar aqui, né? Colocar C1 todo aqui, C1 todo aqui, né? Toda essa expressão. Então, vou dar uma simplificada aqui. Eu vou pegar esse termo aqui, colocar multiplicando aqui nessa numerador aqui, tanto aqui e aqui, né? Ok?
Aqui já vai cortar com o de baixo, vai aparecer aqui K menos N0 do lado de cá. Vou também dividir em cima e baixo por exponencial de RT. Então essa aqui vai sumir, vai aparecer, vou dividir por isso, vai dar 1. E eu dividi aqui exponencial de RT, que vai para cima aparecer R menos RT. Então aqui vai ficar K menos N0 vezes exponencial de menos RT. E aqui vai ficar apenas o N0, né? Porque ele cancelou com esse e com esse. Ok? Fazendo um joguinho de sinal aí, desculpa. Né? Um joguinho de sinal, aqui negativo, negativo, negativo. Então, transformei, simplifiquei minha solução, cheguei a isso daqui. Então está aqui a equação, a solução para o modelo de Verhulst, já com o problema de valor inicial, onde N0 é a população inicial, né, que é colocada, que é dada ao sistema, capacidade de suporte, né, o máximo que a população vai atingir, né, e a taxa com que essa população está variando. Está aí o modelo de Verhulst. Eu vou fazer um próximo vídeo gravando uma solução, pegando um exemplo do modelo de Verhulst aplicando a esse caso. Né, para não estender mais esse vídeo, eu vou encerrar aqui a aula da dinâmica populacional, no caso, envolvendo o modelo de Malthus e o modelo de Verhulst. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e no próximo slide, próxima aula, eu vou colocar a solução de um exemplo aplicado ao modelo de Verhulst. Muito obrigado a todos e até a próxima.